Superando as situações difíceis da vida. Eu quero basear isso no Salmo 39. Quero que você leia comigo o salmista dizendo: eu disse, vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Verso 2. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. No verso 3 está escrito: meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato o homem não passa de um sopro. Verso 6. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Verso 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faça de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Verso 10. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado, como traça destrói os que eles mais valorizam. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não seja indiferente ao meu lamento, pois eu sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Salmo 39, do versículo 1 a 13, eu quero pedir para vocês meditar nesse texto. Esse salmista, o salmista está aqui, passando por uma situação tremenda. É Davi, passando por um momento, por problemas, por dificuldades incríveis. E aqui, irmãos, eu quero começar com uma afirmação. Toda crise que você enfrenta é uma oportunidade dada por Deus para você descobrir Cristo de uma nova e corajosa forma. Vou repetir. Toda situação difícil, todo problema, toda luta, toda dificuldade que nós enfrentamos, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não queira, é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós conhecermos Jesus de uma nova maneira, de uma forma ainda maior, mais clara. Por favor, nesta noite, mude a sua atitude com relação às dificuldades da vida e situações difíceis. Por esta razão, eu e você deveríamos olhar para todo encontro doloroso, vendo naquele encontro, naquela situação difícil, naquele problema, naquele vendaval, a impressão, a procura da impressão digital de Deus, as marcas da presença de Deus. Quando Paulo estava sofrendo, Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Agora, uma coisa que eu e você não podemos esquecer é que a graça do Senhor, às vezes, ela vem junto com escassez. A graça do Senhor, muitas vezes, se manifesta na tragédia, nas perdas, nos momentos de desprezo, nos momentos de vergonha, nos momentos que nós nos sentimos cercados por vendavais. A graça de Deus vem cercado de escassez. Então, nós precisamos estar preparados para encontrar um Deus, e guarde bem esta palavra, que parece ter o perturbador hábito de sair de cena quando a gente mais precisa. Talvez você já tenha tido essa experiência. Parece que no momento que a gente mais precisa de Deus, Ele some, Ele desaparece, e a gente pergunta: onde é que está Deus? Cadê o Senhor? No entanto, eu e você, nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer, especialmente quando nós estamos prontos para apertar o botão de pânico, dizendo assim: eu desisto. Nós não podemos esquecer que esse Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E se você persistir, abrindo mão da sua impaciência, esperando pelo tempo de Deus,
Cristo irá rolar a pedra que está na boca do túmulo e Ele vai ressuscitar você dos mortos, se for necessário. Ainda que você venha tropeçar e cair na linha da chegada, Ele vai aparecer e Ele vai te pegar no colo e vai passar a linha com você, e você vai cantar do outro lado: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos que olhar para as situações difíceis como oportunidade de nós reavaliarmos as nossas prioridades. Nós temos que olhar para as situações difíceis como oportunidade para nós avaliarmos as nossas amizades, os nossos relacionamentos, como oportunidade de nós fazermos coisas novas, como oportunidade de nós vermos as coisas da vida com mais clareza, como oportunidade de finalizarmos uma etapa e passarmos para um nível mais elevado, para uma etapa mais elevada. É muito importante você nessa noite perceber isso. Dito isso, eu preciso destacar que quando nós passamos por situações difíceis, a nossa atitude é muito importante. A nossa atitude é muito importante. E o que é atitude? Atitude é um ponto de vista mental, uma forma de estruturar a mente. É um ponto de vista mental, uma forma de estruturar a mente. É a maneira como nós pensamos. Atitude, irmãos e irmãs, é algo que acontece dentro de nós. É também aquilo que acontece com os nossos pensamentos, é aquilo também que acontece com os nossos sentimentos sobre nós mesmos, sobre as pessoas que estão do nosso lado, sobre as circunstâncias e a vida de uma forma geral. Eu podia dizer que uma atitude é semelhante a um estado de espírito, uma disposição mental, mas também a atitude é aquela nossa expectativa, Pessoas que costumam ter atitude positiva, sabe o que elas fazem? Elas esperam o melhor. Mesmo quando ela olha para as situações difíceis, elas esperam o melhor. Pessoas com atitudes negativas, elas não esperam o melhor, elas esperam o pior. E sabe o que é tremendo? É que nos dois casos, as expectativas geralmente se concretizam. Se você espera o melhor, a fé gera o melhor. Se você espera o pior, então a fé gera o pior. Por favor, compreenda isso. O que está ruim pode melhorar, mas conforme a sua atitude pode piorar. Eu quero que você olhe para essa frase. Eu acho muito importante que você perceba o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você está envolvido, que você está envolvida, mas Deus está dizendo aqui: o que está ruim pode melhorar, mas conforme a sua atitude, tudo que estiver ruim pode piorar ainda mais. É importante aqui destacar que Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus faz acepção de atitude. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Se a nossa atitude é de fé, Deus responderá coerente à nossa fé. A Bíblia é muito clara. No Salmo 34, no versículo 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Veja, esse texto deixa muito claro que Deus nos vê, que Deus vê e que Deus sente. Ele escuta o nosso grito de socorro. As nossas crises jamais passarão batidas. As nossas situações difíceis não são ignoradas por Deus. E é esta atitude que nós temos que adotar, se nós queremos superar as situações difíceis da vida. É por isso que eu quero, com base no Salmo 39, mostrar para vocês algumas dessas atitudes que nós temos que adotar para superar as situações difíceis da vida, as crises da vida, os vendavais, aqueles motivos que nós temos para perder o sono na madrugada, para banhar o nosso travesseiro de lágrima, aquilo que nos joga para fora da cama, quem sabe andando na sala, quem sabe andando no quintal, quem sabe na área do seu apartamento, lá na janela, suspirando, pingando lágrimas da sua face. Deem atitudes que Deus espera que você supere, para que você supere esses momentos
e hoje o Espírito Santo está aqui para falar conosco, para nos animar, para nos confortar. A primeira atitude para superar situações difíceis é cuidar da conduta da boca. Cuidar da conduta da boca. Por favor, escute isso com clareza no Salmo 39. A nossa boca pode causar situações terríveis à nossa vida. A Bíblia é muito clara de nos advertir que nós precisamos pedir uma vigia, um guarda, para colocar na nossa boca. Que nós precisamos pedir a Deus uma vigia na porta dos nossos lábios. Isso está escrito no Salmo 141, no versículo 3. Eu não tenho esse texto, mas se você quer anotar, o Salmo 141, no versículo 3. E ainda pode anotar Tiago, capítulo 3, versículo 10. Eu vou repetindo, Tiago, capítulo 3, versículo 10, onde a Bíblia nos exorta que dependendo da conduta da nossa boca, nós podemos abençoar, como nós podemos amaldiçoar pessoas. Nós podemos gerar bênção, ou como podemos gerar maldição na vida das pessoas. Tiago, capítulo 3, versículo 10. E é por isso que Davi faz essa declaração no Salmo 39. Olha o Salmo 39, no versículo 1, o salmista diz assim: eu disse, eu vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras. Eu porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Veja aqui com clareza. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Aqui, irmãos, claramente nós vemos que nas situações difíceis, nós temos que cuidar da conduta da nossa boca, pois ela pode nos colocar em problemas. Pois na nossa boca está o poder de criar problemas. Quem sabe aqui nessa noite, existem esposas que estão aqui, maridos que estão aqui, filhos e filhas que estão aqui, que estão vivendo um problema, por causa da conduta da boca, por causa do procedimento da boca, por não colocar controle na boca. A nossa boca, ela tem o poder de gerar crises. Nossa boca pode se tornar uma fonte de murmuração. Portanto, para superar situações difíceis na vida, nós precisamos cuidar da nossa boca. Nós precisamos cuidar das nossas conversas. Nós temos que cuidar da conduta da nossa boca para nós não cairmos no pecado das palavras. Nessa noite, por favor, atenciosamente considera no seu coração o momento que você está vivendo. Talvez hoje você diz: não tem nada a ver comigo, eu estou tudo bem na vida. Talvez essa palavra, ela é profética, ela é preparatória. Deus está trazendo isso para falar a você, para mostrar a você algo que você tem que estar preparado para o futuro. Ou talvez hoje você está constatando uma situação que você já estava enfrentando, uma situação difícil. E Deus está falando do pecado das palavras. Como nós vimos no Salmo 39, Davi decide colocar uma mordaça na sua boca. Nós temos que ter esse cuidado, porque todos nós vacilamos nesta área em momentos de crise. Em momentos de situações difíceis, nós temos a tendência de reclamar, nós temos a tendência de julgar, nós temos a tendência de lamuriar, nós temos a tendência, inclusive, de fofocar. Quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por dificuldade, a nossa tendência natural é lamentar, é falar com alguém, é encontrar alguém, é de dizer aquilo que nós estamos sentindo, é entrar em descontrole. Nós lamuriamos, nós choramingamos. Mas o que ocorre quando nós fazemos isto? O que isso resulta? O que ocorre é que quanto mais nós reclamamos, menos nós pensamos na solução do problema. Eu quero repetir isto. Numa situação difícil, quanto nós reclamamos, lamentamos, lamuriamos, nós mais pensamos no problema e não na solução do problema. E por isso nós mergulhamos no fundo do poço das dificuldades. Guarde esta frase no seu coração: ninguém vence os problemas da vida reclamando deles. Eu vejo isso aqui um momento divino. Eu vejo esse momento um toque de Deus. Quem sabe hoje você o dia todo reclamou. E falando disso, reclamando daquilo. Mas ninguém vence os problemas reclamando dele. Você sabia que a Bíblia ensina que quanto mais nós reclamamos, menos força nós temos, mais fracos nós ficamos? Há um texto na Bíblia que eu acho esse texto fantástico. Ele está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10,
onde está escrito: se você vacilar no momento da dificuldade, sua força será pequena. Se eu fosse você, eu grifava esse versículo na sua Bíblia. Se eu fosse você, eu carregava um papelzinho com esse versículo para lembrar você. Se você vacilar no momento de dificuldade, a sua força será pequena. O que uma pessoa que vacila faz? Ela reclama. O tempo todo reclamando. É um tremendo vacilo você usar as suas energias para reclamar, para murmurar, para falar de forma negativa quando você está enfrentando uma situação difícil. Por quê? Porque isso drena as nossas energias, isso drena as nossas forças. Você sabe qual é a definição da palavra murmuração? A definição da palavra murmuração é falar para quem não resolve nada. Para quem não resolve absolutamente nada. Se você não vigiar a sua boca na hora da crise, só terá de lamentar depois. Se não tiver nada de bom para falar, sabe de uma coisa? Fica quieto. Eu me lembro muito da minha mãe. E eu fui um menino, minha mãe era muito parecida comigo, então a gente tinha muito conflito. Então a gente teve que passar a vida inteira consertando os nossos conflitos. Mas eu vejo que depois que ela morreu, que as suas falas têm muito mais sentido para mim. A minha mãe falava assim, uma coisa assim, quando minha mãe falava José, a coisa complicava, porque meu nome é José Jacó Vieira. Então lá em casa todo mundo me chamava de Zezinho, Zezinho, Zezinho. Mas quando minha mãe falava José, a coisa esquentava. Ela de vez em quando falava para mim assim: cara, se você não sabe o que falar, fecha essa boca. Passa um zíper na desgraça dessa boca, cara. Ela vai lhe dar problema ainda. E se você não parar, eu soco essa boca até quebrar teus dentes. E a minha mãe tinha competência para isso. E eu nunca duvidei, porque até os meus 18 anos eu levei um pé do vidro que foi terrível. Quis magoar, quis entrar em depressão, quis criar trauma. Não, agora eu vou ficar traumatizado. Agora sim, agora eu vou para depressão. Agora sim, eu me corto todo. Agora sim. E aí Deus falou comigo: toma vergonha, rapaz. Tu tem 18 anos, se comporta que nem um homem. Outra coisa, tua mãe já te bateu tantas vezes. Tu vai querer ficar magoado, traumatizado agora? Ela tem direito, porque tu fala demais. Isso, anos mais tarde, foi confirmado com um professor meu de teologia, o pastor Humberto Clevenger. Ele falava com um sotaque muito carregado. Ele falava assim: Jacó, você tem um problema, você fala demais. Então, ele ficou pensando, quando ele ficava nervoso, ele fungava, sabe? Ele ficava com o pescoço rajado de vermelho assim, ele fungava, né? Então ele era meu mentor, eu respeito ele tinha razão. Ele falou assim: então ele me deu um truquezinho para você cuidar da conduta da boca para não piorar a situação difícil. Assim, quando você tiver vontade de falar, você faz um pauzinho num papel, desenha um pauzinho, um risquinho. Depois, quando der vontade de novo, outro, faz 4. Depois corta no meio, faz 5. Depois quer falar de novo, faz 1 de novo. Enquanto completar 2 quadradinhos daquele, cada vez você completa aqueles 2 quadradinhos, então pode falar uma vez se for necessário. Faz esse exercício. Bom, eu estou chegando no 7, risquinho, até hoje. Ainda não consegui chegar no 10. Mas ele estava dizendo claramente: falar para quem não resolve nada é murmuração. Se você não vigiar a sua boca na hora da crise, só terá que lamentar depois. Então, se não tiver nada de bom para falar, a melhor coisa é calar a boca, é ficar quieto, é passar um zíper. Aceite o conselho do Salmo 46, no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse texto tem me acompanhado nessa semana. Se eu pudesse eleger um texto hoje, nessa semana, seria esse: aquietai-vos. É Deus assim: não faça nada, cala a boca, fica quieta, não diga nada, apenas você vai saber que eu sou Deus. Eu vou me revelar, eu vou me mostrar. Não peque nas palavras. A situação está difícil, então vigia tuas palavras, vigia a conduta da tua boca. Coloca um vigia na sua boca. Não murmure. Não adianta você falar com quem não vai resolver nada. Não adianta você lamuriar, reclamar da vida. Pode ficar quieto, porque você vai saber que eu estou falando com você. Eu sou Deus, eu vou intervir nessa situação, mas você vai ter que esperar.
Em segundo lugar, a segunda atitude para superar situações difíceis da vida é cuidar para não congelar a ira. Você sabia que a amargura é a ira congelada? Nós vimos isso no nosso DNA desse ano, que o ressentimento é a ira congelada. É um perigo quando nós interiorizamos a nossa indignação. Eu quero que você compreenda isso. Sabe que uma das causas principais da depressão vem do fato de nós não colocarmos nosso sentimento para fora na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo? Veja que o verso 2 do Salmo 39 fundamenta o que eu estou dizendo para vocês. O salmista diz assim: enquanto me calei resignado e me contive, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Olha aqui o que Deus está falando com você. Veja, enquanto eu me calei resignado, enquanto eu interiorizei as coisas, o que aconteceu? A minha angústia aumentou. Aqui, ó, irmãos, se você se fechar sobre um problema, sobre uma luta, sobre uma dificuldade, não vai resolver. Pelo contrário, vai piorar. Ficar quieto, se isolar. Quando a gente fala, fecha a boca, é exatamente para você não falar para a pessoa errada. Mas você guardar esse problema para dentro, vai aumentar a sua dor. Deixa eu repetir isso daqui. A depressão vem de sentimentos não colocados para fora na hora certa e com a pessoa certa. Por favor, irmão, registre essa verdade no seu coração. Deixe que o Espírito Santo toque a sua vida aqui nessa noite. Os maus pensamentos vêm quando nós fechamos a nossa boca para a pessoa certa. Na hora errada, nós fechamos a nossa boca, quando deveríamos falar, como deveríamos dizer. Nós temos que aprender o que a Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 4, no versículo 15, falando a verdade com amor. Aqui talvez você tenha murmurado, tenha reclamado, tenha falado com a pessoa errada, na hora errada, sobre o seu problema. E por isso, quando chega na hora certa, da pessoa certa, você guarda. Você interioriza aquilo lá, ao invés de falar em amor. Veja, Deus está falando com muita clareza. Ele está dizendo, se você se fechar sobre o seu problema, talvez há pessoas aqui que têm guardado ranço, que têm guardado angústia, que têm guardado tristeza, e você então guarda aquilo dentro do seu coração. Você passa o tempo todo pensando sobre aquilo. Você interioriza aquilo. Você não fala para quem deveria falar. Não diz com quem deveria dizer. Na hora certa, no momento é certo. Então aquilo tem adoecido você. Aquilo tem ferido você. E você vai amontoando as situações difíceis sobre a sua vida, trazendo transtornos terríveis sobre a sua vida. E por isso nós temos que aprender a falar a verdade em amor. Falar, olha, me magoei. Eu me lembro que eu tive que fazer isso com a minha mãe. Minha mãe era foi uma mulher fantástica na minha vida. Eu devo tudo que sou a ela. Ela me ensinou, ela era uma estrategista, ela era uma mulher que ela me motivava. Ela me ensinou sobre os dízimos. Ela me ensinou, diz, olha, você pode mudar a realidade da nossa vida. Você não tem que ser eu e também nem o seu pai. Você pode sair da miséria, da pobreza. Se você aprender a servir a Deus, se você for um homem honesto, se você não mexer em nada que é dos outros, se você trabalhar, Deus vai abençoar. Deus abençoa. Você não tem que pegar nada de ninguém. É diferente dessa política aí do socialismo, que diz, pega a terra dos outros, invade na casa dos outros, pega daqui, você tem direito, tem direito aqui. Minha mãe diz, não, nós não temos direito ao trabalho, filho, à dignidade, porque Deus abençoa, Deus vai dar força. Minha mãe me levava para colher algodão com ela, e ela fazia, nós vamos colher, sabe quantas ruas de algodão? 10 ruas de algodão. Se nós colhermos 10 ruas de algodão, nós vamos colher 15 arrobas de algodão. Sabe quanto nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar tanto. Se nós fizermos isso todo dia, no domingo nós vamos ter tanto. E aí nós vamos poder fazer isso, aquilo outro. Desenha um quadro claro de administração, de economia. Mas eu tive que, em algum momento da minha vida, eu tive que dizer algumas coisas para minha mãe que estava me machucando. Tive que falar algumas vezes que ela não confiou na minha palavra, o quanto era importante. E quando eu fiz aquilo, como que o meu coração ficou curado.
Talvez aqui hoje, nessa noite, tem pessoas que estão guardando coisas no coração, que talvez nem é verdadeiro, são presunções, são deduções suas, e você está guardando do teu coração, e isso vai azedar a sua vida, vai estragar a sua vida. Você não vai superar a situação difícil se você não falar para a pessoa certa, da maneira certa, no momento exato, falar a verdade em amor. Em terceiro lugar, a terceira atitude para superar situações difíceis da vida é falar com Deus sobre suas crises. Veja, na primeira parece que eu falei assim, ó, cala a boca, não fala com ninguém. Na segunda eu estou falando que você tem que falar na hora certa com a pessoa certa. Agora eu estou falando quem é a pessoa certa. Um dos segredos da superação é falar sobre nossas dores e temores com quem pode dar solução. Existem coisas, meus irmãos, que nós só podemos abrir com uma determinada pessoa, com determinadas pessoas. Não dá para abrir com todo mundo. Se você não aprender a ser seletivo com quem você fala as coisas, você vai piorar a situação difícil. Mas agora, existem situações que ninguém tem competência para ouvir, que só Deus tem competência para ouvir. Guarde isto: Deus é a única pessoa que tem condição de ouvir você em todos os momentos, ouvir você de todas as formas, sem ficar ofendido e sem entrar em crise. Se você falar para determinadas pessoas dos teus sentimentos, as pessoas vão dizer assim, esse cara aí, sei não, hein? Que esse camarada com esses sentimentos aí, que esse negócio é de falar, hein? Estou decepcionado. Se você falar com determinadas pessoas, até tua mãe, teu pai, eles vão dizer, esse moleque está doido da cabeça, olha, é melhor a gente orar, vamos levar para o pastor ungir esse rapaz, tem um demônio perseguindo. Tem pais que vão pensar dessa forma. Agora Deus não. Deus, você pode falar com Ele tudo. Ele tem maturidade. Ele não é delicado, Ele não é imaturo. Você pode inclusive brigar com Deus. Eu oriento você, briga com Deus. Na crise fala com Ele, Senhor, qual é a tua? O Senhor, todo-poderoso, sentado nesse trono, e eu aqui embaixo me lascando. Olha essa situação aqui no meu trabalho, olha essa situação aqui na minha família. Oh Deus, eu estou com raiva do Senhor. As pessoas ficam um pouco escandalizadas quando eu falo isso. Você pode brigar com Deus, porque Deus conhece você, sabe que você não é nada, sabe que você é pequenininho, que você não entende as coisas, que você é limitado. Você é pai? Você é mãe? Você já teve uma criancinha? Você sabe do que eu estou falando. Ela está brincando com a faca, está brincando com alguma coisa que machuca, você vai lá e toma aquilo dela. O que aquela criança faz? Ela chora, ela fica com raiva. Em alguns casos ela vem, eu quero. E o que você faz? Você dá um pé do ouvido nela, soca ela, joga ela dentro da água fervendo? É isso que você faz? Claro que não. Você diz, mamãe não pode dar para você, neném, não machuca, guarda a mãozinha do você, mamãe não quer, papai não quer, vem cá com a linda mamãe. A mãe não entra na loucura da menininha, nem do menininho. Você acha que Deus vai entrar na tua loucura? Não. Ele não vai entrar. Ele não entra em crise. Se você falar para ele, Senhor, eu estou decepcionado. Cadê aquela promessa tua? Ó Senhor, se você está falando com ele sobre isso, ele não fica, ele não entra em crise. Ele não diz assim, que moleque ingrato, desgraçado esse moleque. Vou secar a perna desse infeliz. Não, não faz isso. Ele não entra em crise. Ele diz, coitado desse menino, ele não vê o quadro tudo. Ele não compreende tudo. Ele não sabe o que eu estou fazendo. Tadinho, eu compreendo, ele não tem a visão. Filho, calma, filho, o pai está cuidando de tudo. Você pode falar com ele das suas crises, você está entendendo? Mas você tem que falar com Deus sobre a sua situação difícil. Você tem que falar com Deus sobre essa crise que você está enfrentando. E é isso que o salmista faz. Olha o verso 3, olha o verso 4. Diz aqui o salmista, olha, o meu coração ardia-me no peito enquanto eu meditava. Eu ficava só pensando. Ficava pensando naquilo que estava acontecendo comigo, naquela situação difícil. O fogo aumentava. Olha aqui, meu coração ardia no meu peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. E então, o que ele começou a fazer? Ele começou a dizer, olha o verso 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Veja aqui, queridos e queridas, Davi, enquanto interiorizava a sua crise, enquanto ele permitia a crise dominar o seu pensamento, o fogo, a crise aumentava. Quando foi que mudou tudo? Quando ele começou a falar com Deus.
Davi, sabe o que Davi faz? Davi troca a murmuração pela oração. É isso que nós devemos fazer, trocar a murmuração por oração. Davi disse para Deus que ele não estava mais suportando aqueles problemas, que o seu coração estava pegando fogo. Davi começou a pedir a Deus para que ele mudasse sua mente do foco da situação difícil. Davi decidiu controlar a situação difícil ao invés dela o controlar. Ele, enquanto ele estava aguardando, ele ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque não sei o que. É assim que você está? Você pensa só na situação. O tempo todo. O tempo todo pensando naquela situação, acelerando o seu pensamento. Olha o que Deus está falando por isso. Ao trocar murmuração por oração, você acaba trocando pensamentos perturbadores por meditação orientadora. Troque esses pensamentos perturbadores por meditação orientadora. Não, eu vejo isso. Agora que a gente passa dos 50 anos, e eu já passei 11, então é assim, você chega de noite, você acorda mais vezes. Especialmente vocês homens, precisam ir mais no médico para ver essa questão de próstata, um punhado de coisa. Em novembro já passou, mas se você não foi ainda, o médico lhe espera. Fala ao médico. Então, eu comecei a perceber claramente que quando eu via o banheiro e tinha que voltar para a cama, eu tinha tendência de perder o sono. Então, eu uso até um protetorzinho daqueles de avião que a gente usa, bota assim no olho assim para ficar com o olhinho fechado, mesmo que está tudo escuro, eu tenho que ter essa sensação dos olhos fechados. Então eu vou no banheiro só levantando um abinho assim para não trombar na cama, né? Arrisco só um olho, né? Eu procuro nem ver aquele relógio digital que a gente tem, aquelas luzes, acaba atrapalhando o sono. Mas uma coisa que eu percebi na minha vida que me fez muita diferença, quando eu perco o sono de noite, quais são os pensamentos que vêm? Você pensa que vem o primeiro pensamento assim, Deus é amor? Jesus é a alegria da vida? Eu posso confiar nele? Não. Só vem aqueles pensamentos, e não fiz aquilo, como é que eu vou fazer com aquilo outro? E aquela dificuldade? E aquele exame? E aquele problema? E aquele filho? E aquela filha? Porque vocês sabem, quando a gente não tem filho, a gente diz, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá uma filha, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá uma filha. E quando a gente tem, a gente diz, me dá misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia desse menino, tem misericórdia dessa menina, tem misericórdia daquele neto, tem misericórdia daquela outra neta. Você tem sempre muitos motivos para orar. O que Deus está falando aqui nessa noite? Ao invés de você ficar pensando nos pensamentos perturbadores, intencionalmente, comece a implementar uma meditação orientadora. Qual é o propósito da incredulidade? O propósito da incredulidade é perturbar você mentalmente com a crise. Ela quer perturbar você com a situação difícil. Ela quer perturbar você com as contrariedades da vida. Qual é o segredo? O segredo para superar as crises da vida é assumir a liderança da nossa mente. Veja que é isso que Davi faz no verso 4. Veja, ele começa a dizer, mostra-me, Senhor. Depois, quando ele para daquela meditação perturbadora, daqueles pensamentos perturbadores, ele começa a dar intencionalidade na sua reflexão. Ele diz, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. O que Davi faz? Davi assume o controle da sua reflexão. Davi dá utilidade à crise, permitindo que Deus o ensine naquele período. Então o princípio aqui é muito claro, que Deus está dando para nós aqui nessa noite. Não deixe que a situação difícil determine o conteúdo da sua mente. Você está o tempo todo pensando no problema? Você está o tempo todo pensando nessa situação difícil? Você está o tempo todo escravizado. Você fica lá em casa lavando louça pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Você vai no ônibus pensando nisso, está dirigindo no semáforo, abre o semáforo, você nem vê o que você está pensando. Como é que eu vou resolver aquilo? Eu não sei como é que eu faço. Que vida dura, que vida difícil. O tempo todo pensando nessa situação difícil. Davi assume o controle. Ele troca a murmuração por desabafo. E a meditação sempre que tomamos ela no nosso coração, ela permite que o nosso coração se abra para Deus. Por isso, à medida que Davi ia meditando, ele também ia se rendendo ao Senhor,
o Deus Todo-Poderoso. À medida em que Davi ia meditando, o coração dele ia se abrindo para Deus. E quando o coração do homem se abre a Deus, ele vai compreendendo o quê? O quanto que ele é frágil, o quanto que ele é fraco. Ele vai compreendendo o quanto que a vida dele é curta. Ele percebe com Deus a brevidade da vida humana. E o que então, aquilo começa a gerar nele uma reflexão nova. E essa reflexão nova é assim: será que vale a pena eu ficar pensando tanto assim nessa situação difícil? Será que vale a pena mesmo eu ficar mal por essa situação que eu estou passando? É o resultado dessa reflexão que é maravilhosa. Você começa a pensar: meu Deus, essa mente está dominando, essa situação está dominando a minha mente, esse problema está controlando a minha mente. Senhor, será que vale a pena mesmo eu ficar pensando nisso? O resultado dessa meditação, desse abrir do coração para Deus, faz a gente entender que a gente precisa de Deus. E assim nós vamos descobrindo que o nosso maior problema não é a nossa situação, o nosso maior problema é nós mesmos. O nosso maior problema é chamado pelo nome de Jacó. Você pode colocar o seu nome aí. Nós é que somos o nosso maior problema. E você quer vencer os seus desafios, suas dificuldades, as suas situações difíceis? Então siga esse princípio praticado por Davi. Abra o seu coração para Deus. Reconheça a sua necessidade para Deus. Reconheça a sua fragilidade e a sua brevidade da vida. E não deixa de maneira nenhuma esta crise controlar a tua mente. Mas quando nós assumimos o controle da nossa mente, e nós damos intencionalmente pensar de outra forma. Esse ano não tem sido um ano fácil para mim. Isso me faz acreditar que 2019 vai ser um ano espetacular. Vai ser um ano de derramar de Deus. Porque esse ano foi o ano da plantação. O ano que vem vai ser o ano da colheita, irmãos. Teve momentos, irmãos, desse ano que eu fiquei: Senhor Jesus, e agora? O que eu faço? Não sei o que fazer, Senhor. Como é que eu faço? Não deixe esses pensamentos perturbadores da situação difícil dominar você. Diga para a crise no que você vai pensar. Eu vou pensar no meu Deus. Ele é que pode tudo, é Ele que faz todas as coisas. Ele é Deus soberano. Eu vou pedir para Ele mostrar para mim qual é a verdade sobre a minha vida, quem eu sou de fato, que Ele me revele que eu sou frágil, que eu preciso dEle, que eu não posso sem Ele, que sozinho eu vou fracassar, mas com Ele tudo é possível. Até o impossível é possível, e eu vou vencer essa situação, porque o valente guerreiro, Ele está comigo, Ele é a minha vitória. É isso que nós temos que ter em mente, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero que você coloque a mão no coração assim, ó. Sei que nosso gesto é abraçando a resposta assim, mas eu quero primeiro que você coloque a mão no coração assim. Porque eu quero que com os seus olhos fechados, que você faça essa oração comigo em voz alta. Eu quero que você diga assim: Pai Celestial, eu não vou permitir que a minha boca seja dominada pela murmuração. Eu não quero pecar com a conduta da minha boca, o pecado das palavras. Também eu não quero, Senhor, colocar para dentro do meu coração a sujeira dessa situação difícil. Eu não quero interiorizar os meus problemas. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou levar meus problemas para Deus. Eu vou colocar meus problemas nas tuas mãos. Diga isso: eu vou colocar meus problemas na mão de Deus. Vou deixar no altar de Deus. Não vou permitir que esses pensamentos negativos, perturbadores, incrédulos, pessimistas dominem a minha mente. Não, Senhor. Eu vou pensar naquilo que me dá esperança. Deus é por nós, Deus é por mim, o Senhor é Deus na minha vida. Missionária Central de Maringá.